Muito bem, senhoras e senhores, aqui é o professor Valdir Imbrois e eu tô aqui para trabalhar contigo 5 temas marotos que podem estar na sua prova do Tribunal de Justiça do Ceará. Essa prova aí tão esperada e que vai cobrar de nós um estudo de caso, uma questão discursiva referente às áreas que estão sendo cobradas em edital. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu te falar um trem aí que é, assim, de suma importância, tá? Se você tá aí na pista, na manha, querendo ainda se preparar, dá tempo de você ainda adquirir o nosso curso completo para o Tribunal de Justiça do Ceará. Nesse curso completo você vai encontrar a apresentação da estrutura completa do que vai ser pedido na sua redação e o modelo ideal de como que você vai formular, vai construir a sua resposta discursiva, entendendo como que você vai aplicar os conteúdos que estão previstos em edital dentro de uma construção que vai contemplar aquilo que a Sebrasp quer ver. Nós também fazemos comentários sobre os temas específicos da banca, tá? Sobre como que a banca costuma cobrar as redações, para que você se prepare precisamente para enfrentar o estudo de caso e a questão discursiva. Vemos temas comentados por professores especialistas. Você vai ver no nosso corpo docente o professor Cristiano Santos, o professor Ricardo Brade, o professor Lucas Consumagno, cada um com as suas áreas específicas de concentração do direito, fazendo comentários das questões e trazendo conteúdo propriamente dito, tá? Que pode vir a ser cobrado na sua prova. Também trabalhamos comentários de respostas modelo, então você vê aqui nesse vídeo no finalzinho, por isso fique comigo até o final, e no nosso curso, questões comentadas, respostinhas comentadas. Hoje você vai ver uma, tá, da área de direito administrativo e que, portanto, toca os 2 cargos, né, que são elegíveis para esse concurso do Tribunal de Justiça do Ceará. E além disso, você ainda tem direito a 3 correções discursivas que são corrigidas por uma professora especialista, a professora Eliane Miscali, que tem larga experiência na correção do estudo de caso, na confecção de recursos de estudo de caso e, portanto, sabe exatamente o que você precisa em termos de orientação para poder alcançar as notas mais altas. Então, feito aqui o nosso breve merchan, quero que tu venha comigo e nós vamos comentar rapidinho aí 5 temas, tá? O que eu quero é mostrar esses 5 temas, mostrar uma questão e mostrar como que a resposta deveria ser feita, tá? Dentro de uma questão para a Sebrasp, para a banca que nós estamos enfrentando. Se você não viu ainda, tá aqui no canal do Prof. Rafael Reis, do Mago da Redation, brabo, tá? Você vai encontrar um vídeo antigo meu, né? Antigo assim, de vídeo um tempo atrás, uns 20 minutinhos explicando como é que é a estrutura geral. Eu também faço comentário de uma resposta discursiva. Então se você ainda tá meio perdido, tô chegando agora, pô, vai ter o Tribunal de Justiça do Ceará, hein? Procura aqui, tá? Só procura ali, Prof. Rafa Reis, Tribunal de TJCE, e você vai achar esse vídeo antigo para você ter uma noção de como que é essa estrutura. Ora, um ponto importante da gente levar em consideração é a diferença entre atos políticos e atos administrativos. Todos esses pontos, inclusive, estão contemplados no nosso curso completo, tá? Entendendo que os atos administrativos, eles partem, né? Eles estão relacionados com o exercício da função administrativa, que eles são, de certa maneira, a manifestação da vontade do Estado e que, portanto, devem estar diretamente articulados, né? As normatizações que estão presentes, ele se contrasta com o ato político, que tem um objetivo mais específico relacionado com a vontade daquele que ocupa o cargo político naquele momento. Quando se, por exemplo, né, há uma nomeação feita com base em desejos políticos, trata-se de um ato político, enquanto os atos administrativos são aqueles correlacionados ao funcionamento da máquina, à boa gestão da máquina pública, da administração, da coisa coletiva. Tá? Então, nós podemos ter questões que se relacionam a essa diferença e que peçam para que se deixe claro, né, o que seriam atos políticos, o que seriam atos administrativos e como que se deveria, né, proceder para adequadamente realizar os atos administrativos a contento, tá, em acordo com o que se espera dentro da normatização que existe hoje no nosso país. Bom, dentro especificamente do escopo do processo penal, o que é um dos temas que está previsto aí para a área especificamente do direito, nós podemos ter como um tema forte a licitude ou a ilicitude das provas. Veja, quando a gente está falando do Tribunal de Justiça, estamos falando, portanto, né, de uma responsabilidade de, enquanto uma instituição operadora do direito, de conduzir os trâmites dos processos. Importante colocar na roda a possibilidade de a gente ter processos que são avaliados como que eles são descaracterizados, eles são dispensados justamente por causa da ilicitude das provas. Uma prova lícita é uma prova que é colhida dentro 100% dos critérios dos trâmites legais que estão previstos no Código Processual Penal. Portanto, qualquer coisa que fuja disso, tá? Se eu sou, por exemplo, um delegado e eu desejo colocar uma escuta telefônica sem fazer o pedido para o juiz, que é uma das nossas questões, inclusive. Será que eu estou
colhendo essa prova como lícita? E aí se eu faço uma operação de busca e apreensão, e essa operação de busca e apreensão... porque eu ouvi, né, na escuta telefônica, que a galera tá guardando drogas e armas em casa, então eu faço aí uma busca e apreensão para poder coletar isso tudo. Cara, o que vai acontecer? Nada tá valendo. Eu não posso fazer essa busca e apreensão, porque essa busca e apreensão ela não vale. Se eu fiz a busca e apreensão, isso não conta como prova mais. Sabe por quê? Porque essa prova é contaminada por ilicitude, levando em consideração que a escuta que eu fiz para poder chegar a ela é ilícita. Então veja, esse tipo de concatenação pode super aparecer na sua prova, e aí o seu caminho vai ser como? Vai ser explicar com clareza a diferença entre uma prova lícita e uma ilícita, e como que, no caso em particular, nesse caso aí do estudo de caso em que eu coloco uma historinha, conto um caso para você tentar fazer a análise dele, você mostrar como se aplicaria essa diferença. Beleza? Bom, mais um tema importante, um tema que está aí em alta, tá, para nossas possibilidades, é a discussão sobre o orçamento público, que pode aí a ser adicionada, né, de informações mais específicas quando se envolve a lei de diretrizes orçamentárias. Bom, quando a gente pensa em orçamento público, a gente tem que pensar como que o plano do orçamento anual é organizado, o que seria esse plano plurianual do orçamento, que está relacionado com um mandato completo de 4 anos e não, né, com um exercício simples de 1 ano apenas. A gente tem que buscar entender como que funciona essa perspectiva da lei de diretrizes orçamentárias e como que ela restringe ou possibilita, permite participação dos entes, participação da sociedade civil, mudanças, né, ampliação de créditos, redução de gastos, como que isso tudo está previsto dentro da lógica da administração e da gestão pública. Isso daí é forte, tá? Para ser cobrado no nosso concurso maroto do Tribunal de Justiça do Ceará. Além disso, a gente também pode ter a cobrança da discussão sobre improbidade administrativa, que nós vamos comentar mais detidamente em breve. Vou mostrar para vocês uma questão sobre isso, tá? Por fim, eu trago aqui no item 5, que nós estamos trabalhando, um tema mais geral, uma vez que, se você acompanhar, né, nas nossas aulas lá no curso completo, você vai perceber que a Sebrasp, muito embora tipicamente vá cobrar quando vai fazer questão discursiva, algo diretamente relacionado à legislação, muitas vezes apontando qual que é a lei específica a que você deve se referir, ou então deixando muito claro qual que é a área, tá, da discussão que está sendo prevista, você também tem, nas questões discursivas, discussões mais gerais. Ou seja, eu posso cobrar uma questão simplesmente da importância do acesso à justiça e trazer 3 pontos para você cobrir, tá? Nesse caso, seria interessante a gente lembrar que o acesso à justiça ele está previsto na nossa Constituição, no inciso 35, que a nossa própria Constituição, por uma lei complementar, estabelece a Defensoria Pública como uma instituição, como um mecanismo para que aquele que não tem dinheiro suficiente possa ter assistência gratuita jurídica prevista, né, e oferecida pelo Estado. Então, esses temas, tá, acredito que estão no bojo das nossas reflexões de maneira muito forte e que podem, direta ou indiretamente, estar lá na sua prova do Tribunal de Justiça do Ceará. Vamos dar uma olhada, então, especificamente, aí, ó, vem comigo, numa questão discursiva relacionada a noções de direito administrativo, uma área que está contemplada, tá, tanto para o técnico, para o técnico judiciário quanto analista, né, em ambos os casos, nas duas áreas, tanto na área administrativa quanto na área do direito, eu vou ter a cobrança desse conteúdo. Então veja, a historinha que se conta aqui, esse aqui é um estudo de caso bem clássico, porque eu conto uma historinha que está acontecendo, é uma historinha que se passa ali na época da pandemia de Covid-19, né, que agora parece tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. Durante o auge da pandemia de Covid-19, iniciou-se o processo de vacinação de forma gradual, em decorrência da falta de vacinas para todas as pessoas. Foram imunizados inicialmente os profissionais de saúde que atuavam na linha de frente, em seguida os idosos, e depois foram sendo incluídos vários grupos, até o imunizante ser ofertado para toda a população. Bom, o primeiro parágrafo dessa historinha me conta que há uma ordem pré-estabelecida, tá, para a imunização da população. Isso aqui não é por acaso. Então estabeleci essa ordem e sigo. Agora eu vou subverter essa questão, vou mostrar um caso, tá, que coloca em xeque o cumprimento dessa ordem. Nesse contexto, considere que o secretário de saúde de determinado estado da federação, que atuava em prédio administrativo sem qualquer contato direto com pacientes, promoveu vacinação para todas as pessoas do alto escalão do governo. Então, cara, Ministério da Saúde, ó, secretário da Saúde, todo mundo que era secretário, todo mundo que está ali, né, no entorno do governo, recebeu vacinação na frente dos demais. Claro, estamos tratando aqui de um caso de improbidade administrativa. Como que isso se desenrola? Com base nisso,
o Ministério Público ofereceu denúncia e iniciou uma ação de improbidade administrativa, alegando que o secretário de Saúde e os demais funcionários do alto escalão cometeram um ato de improbidade. Então, opa, trouxe aqui claramente já te afirmando que tem um processo correndo contra eles, que tá rolando essa denúncia relacionada ao ato de improbidade. Aí vem as perguntas, tá? A Sebrasp vai te colocar tipicamente 3 pontos para você desdobrar, talvez 2, talvez 4, tipicamente 3. Então vem. Responda as questões abaixo apontando o fundamento legal. Apontando o fundamento legal significa dizendo de onde você está tirando isso, em que lei que isso está previsto. Tá? Para você deixar muito bem fundamentado e, portanto, está elegível para a nota máxima nessa redação, nessa resposta discursiva. Item A. No caso concreto, qual foi o ato de improbidade que, em tese, eles teriam cometido? Então, a questão me coloca, ainda em tese, evidentemente, apenas concluída a investigação pode-se definir, né, concretamente que ali houve ato. Então, qual foi o ato de improbidade que, em tese, rolou? Pergunta número 1. Número 2, item B, qual o elemento fundamental para que seja considerado que o ato realizado se enquadra como improbidade administrativa? E o item C, poderia o juiz, a pedido do Ministério Público, determinar sanção de multa para o funcionário público nessa situação? Esses são os 3 questionamentos. Perceba que esses 3 questionamentos, como de regra ocorre na Sebrasp, eles estão interconectados. Então, eu sou convidado a produzir uma resposta discursiva que costure esses 3 elementos em um texto com início, meio e fim. E é isso que nós vamos fazer agora. Respira fundo e vem comigo. No caso hipotético em questão, no qual o secretário de saúde de um estado promove aos membros do alto escalão do governo estadual a vacinação contra a Covid-19 sem respeito à ordem determinada pelo Ministério da Saúde, há clara improbidade administrativa. Veja, o que eu fiz? Eu trouxe na minha introdução a contextualização que aponta qual que é o contexto. Aponta qual que é o caso a que eu me refiro. Quando você está falando de estudo de caso de questão discursiva, você tem que fazer isso. Você não vai só responder, é isso aqui, pronto, acabou, ponto. Você vai articular a sua análise à historinha que está sendo colocada, a historinha que foi posta pela banca para você. Então, comecei colocando aqui, nesse caso aqui, existe aqui uma improbidade administrativa. E sigo. Em princípio, no que tange à Lei 8.429 de 92, que trata das sanções aplicáveis em atos de improbidade administrativa, são listados os delitos que geram enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os princípios da administração pública. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na lei específica relacionada à improbidade administrativa, tá? E aí, citar a lei aqui, perfeito, te mostra que você está sabendo exatamente o conteúdo do concurso e que você está sendo capaz de mobilizar esse conteúdo para analisar uma situação concreta, uma situação real. E aqui eu ainda trouxe os artigos, né? O 9º, 10 e o 11, que determinam, que estabelecem os 3 tipos de penalidade. Eu precisaria mostrar esses 3 tipos de crime, esses 3 tipos de improbidade? Não, tá? Mas eu demonstro aqui conhecimento de mundo, apontando esses 3, e eu destaco aquele que me interessa. Sob esse viés, vem comigo, o crime cometido pelo secretário de saúde na situação em discussão se enquadra nessa 3ª categoria. Ele atenta contra os princípios da administração pública, uma vez se constitui como omissão dolosa dos direitos de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Bobo nada. Esses são termos que estão presentes na lei, tá? Então, por que ele atenta contra o princípio da administração pública? Porque nos princípios da administração pública está previsto o atendimento a esses princípios de honestidade, imparcialidade e legalidade. Bom, sigo agora para o segundo, né, o segundo slide referente a essa resposta, parágrafo 3. Olha lá, eu estou respondendo ao item A, eu estou respondendo ao item A aqui nesse parágrafo, eu estou vindo para o próximo parágrafo, vamos responder ao item B. Sob essa lógica, deve-se estabelecer o elemento fundamental que enquadra a atitude do agente público como improbidade. O que faz, né, com que seja definido como improbidade? Nesse sentido, na legislação supramencionada, na mesma lei, artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, define-se que os atos de improbidade são condutas dolosas, ou seja, em que se expressa a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito. Então, improbidade, eu fui lá e fiz de propósito, né, porque eu queria chegar a um resultado que eu sei que não está previsto, que está em desacordo com a lei. Não havendo dúvidas, pois, de que a ação do secretário tenha sido feita em deliberado descumprimento ao ordenamento previsto, configurar-se-ia a improbidade. Afinal de contas, não há a menor dúvida, né, de que havia conhecimento claro de qual era a ordem, né, da vacinação prevista.
Por fim, como punição para a prática desse crime, pode-se, para além do ressarcimento do dano público e das sanções penais comuns à transgressão cometida, estipular-se multa ao agente público. Então a terceira pergunta é, posso meter multa de punição? Sim, eu estou respondendo sim, para além do ressarcimento ao dano público, para além da sanção penal comum relacionada ao crime, a multa está ali valendo, tá? E tal prerrogativa está disposta no artigo 12, inciso 3º, estipulando o valor da multa em até 24 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente. Bom, gente, é isso, tá? Tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova e, ainda dá tempo, hein? Corre lá, Mago da Redaction, Mago da Redação, curso completo do Tribunal de Justiça do Ceará, que nós vamos entregar tudo aquilo que você precisa para arrasar na sua prova. Um beijo, um queijo e até breve.